Se antes o bullying terminava na porta da escola, hoje ele continua dentro dos celulares e invade a sua casa, podendo causar danos piores que os da vida offline. Então, se você convive com algum adolescente, você precisa assistir a esse episódio até o final, porque hoje eu converso sobre violência digital e os riscos das redes para os adolescentes com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Priscila Placha Sá. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao Direito ao Ponto. É uma alegria te receber aqui para a gente falar de um tema hoje tão importante, que é a questão da violência digital e a vida dos adolescentes nesse universo, que é o universo digital, né? Eu vi esses dias uma pesquisa apontando que aqui no Brasil 93% dos jovens de 9 a 17 anos usam a internet com regularidade no Brasil. Há também um outro dado que a gente vai somando isso para chegar, digamos, no efeito prático dessa problemática e desse tema. Que 30% desses jovens disseram já terem sofrido algum tipo de violência no ambiente digital. E outro dado importante é que dos crimes virtuais, os crimes digitais, 60% deles, pelo menos, dizem respeito a abuso infantil. Então, acho que nós temos um cenário muito sério sobre essa temática. Então, eu gostaria de começar te perguntando o que é a violência digital e por que ela é tão importante, tão séria na vida de um adolescente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, Letícia, para a gente conversar um pouquinho e com quem vai assistir o podcast, né, com um tema, eu diria, dos mais atuais, né? Exato. Não só pelos dados que você traz, são diversas pesquisas, e elas tratam de temas diferentes, né? Captação por pedófilos de Exato. Crianças e adolescentes, a própria violência entre adolescentes e crianças, e acho que um fato que é relevante, né, especialmente para quem está nos assistindo, é de mencionar que aquela violência que acaba acontecendo no mundo digital, ela tem efeitos reais. Pois é. Se a gente imaginar que de 2023 para cá, essa geração já nasce, inclusive, no momento de inteligência artificial, a gente tem que se dar conta, né, e pensar nas consequências e, sobretudo, na responsabilidade parental, né, de pais, mães, cuidadores, escola, enfim. E também do poder público, em gerir aquilo que, na verdade, é também uma vida virtual. Eu acho que depois da pandemia, esse fenômeno que tinha alguns nichos específicos, seja de profissões ou determinadas atividades, ele hoje é uma realidade, né? Eu faço uma brincadeira, Letícia, que hoje o nosso mundo é híbrido. Exato. Né? E com essa imersão que as crianças e os adolescentes tiveram por conta da pandemia, até na própria escolarização, a gente sabe que, apesar disso, a própria pandemia também revelou uma exclusão digital. Esse é um tema da ordem do dia, né? Para nós, enquanto integrantes do sistema de justiça, para esses tutores e cuidadores, para o poder público, para a escola, porque ele está aí e está nos mostrando, infelizmente, né, que todo fenômeno, especialmente de grande comunicação, como são as redes sociais, os aplicativos de mensagem, tem seus vários pontos positivos e, infelizmente, também precisamos identificar e pensar nos pontos negativos, como são os dados que você nos traz. Sim. Priscila, você falou da exclusão digital, eu até, aproveitando esse gancho aqui, eu queria te perguntar se você acha que a violência digital ela atinge de formas distintas adolescentes de acordo com nível cultural, nível econômico. Existe algum dado nesse sentido? Porque quando a gente fala em exclusão digital, tem muito também a questão do letramento digital, o acesso que esses jovens têm à formação ali, do funcionamento da internet, até mesmo o letramento dos pais, como explicar para eles, como acompanhar o uso dessas redes. Você consegue ver algum limiar aí, algum distanciamento nesse sentido? Eu acho que talvez seja, infelizmente, um daqueles casos de democracias avessas, né? Onde possa atingir
diferentes classes sociais no âmbito do acesso econômico, né, de maneira diferente. Eu acho, Letícia, que a gente encontra algumas diferenças, né? Por exemplo, recentemente saiu uma pesquisa sobre o fato de que adolescentes mais periferizados, e aí estou falando da questão também da afetação econômica, estão sendo mais atingidos pela cooptação da chamada jogo do tigrinho, né, e pelas bets, com parco dinheirinho ali, talvez do lanche, até do VT, do Vale Transporte, né? Coisa que talvez adolescentes e crianças de um nível socioeconômico diverso não estejam tão sensibilizados, né? Pelo fato de inserção econômica, de uma tentativa de ganho. É uma situação que me parece dessa democracia às avessas, né? Eu digo no sentido de atingir vários públicos distintos. Né? Eu acho que, infelizmente, a questão dos abusos sexuais, né, da cooptação, tanto por redes de pedofilia, mas a própria ausência de empatia digital entre adolescentes e crianças, né, compartilhamento de nudes, a solicitação de vídeos, enfim. Isso eu digo da experiência que a gente tem ali na nossa atividade, né, no âmbito da 2ª Câmara Criminal, que é o lugar onde eu atuo, no Tribunal de Justiça. É a única Câmara que julga adolescentes em conflito com a lei. Então, até para me preparar um pouco para o nosso bate-papo de hoje, né, eu fiz uma pesquisa ali nos nossos casos, e naqueles onde há esse tipo de violência envolvendo algum estilo, alguma classificação de abuso, de malversação dessa sexualidade precoce, enfim, ali a gente tem percebido a ausência de limites entre esses dados. Sim. O que eu acho, Letícia, que existe é um atingimento diferencial entre garotos e garotas. Sim. Eu diria, por exemplo, o TikTok, ele produz mais violências em relação a meninas, né? Essa adultização feminina do impacto da imagem, né? Exaltação de uma forma corporal, até de um estilo de branquitude, skincare, vídeos de meninas aí usando canetas emagrecedoras, enfim. É diferente daquele, por exemplo, que a gente vê do impacto do Discord em relação aos garotos. Então, acho que a gente encontra muito mais por uma percepção de gênero do que propriamente por uma questão econômica. Embora esses dados eles vão se matizando e eles têm algumas diferenças, mas eu não penso que nessa grande faixa a gente possa dizer que a questão socioeconômica ela é uma brutal diferença. Sim. Ela pode ter algumas, mas não é significativa. Talvez o impacto sobre o gênero seja o mais significativo, eu acho, né? Que sim. E você atribui essa questão desse impacto sobre o gênero a alguma causa específica? Talvez seja uma reprodução de estereótipos já existentes que dentro da família já se consolida e aí se reproduzem nas redes. Como que você vê hoje isso? Eu sei que é difícil a gente atribuir a uma causa específica, porque todo fator sociocultural existem diversas causas, né? Mas hoje, analisando esses dados que você traz aqui, a questão em especial do atingimento a meninas, e inclusive as meninas elas são mais suscetíveis a sofrerem violências nas redes e fora das redes também. Então, a que você atribui isso? Como você enxerga isso hoje no momento que a gente vive, assim, socialmente dizendo, culturalmente? Eu acho, Letícia, que é como se a gente fizesse uma exportação ao contrário, da vida real para a vida digital, e a possibilidade que ela tem de expandir, né, para milhões de pessoas em poucos segundos determinados fenômenos. Já existem estudos bastante significativos sobre uma espécie de fenômeno chamado backlash em relação à conquista de direitos em vários nichos. Vamos nos ater aqui à perspectiva de gênero, sim, né? E o fato de que o discurso de ódio às mulheres também tem sido cada vez mais identificado, não só por pesquisas acadêmicas, mas também em fatos reais da vida cotidiana e dessa vida cotidiana que vai parar, né, na delegacia, a gente pode dizer. Então, acho que esse é um fato, essa exportação ao contrário da vida real para a vida digital e a supercapilaridade que isso vai ter.
Outro fator que acho que é bastante relevante, isso no sentido geral, na utilização das redes e aplicativos de mensagem, é a ausência de empatia digital, que a gente falou, né, no nosso início da conversa, mas também uma anonimização daquele que é o autor desse fato. Pois é. E acho que talvez os adolescentes nem tanto com essa percepção, mas na faixa mais adulta, a gente sabe também dos dilemas investigatórios para identificar essas personalidades. E eu associaria um outro fenômeno, que é o comportamento de gangue, que na vida real ele já tem alguns limites, mas a gente sabe que o comportamento de gangue ele favorece, né, condutas, vamos dizer assim, ilegais e abusivas, mas a gente já tem esse chamada fratria, utilizando a expressão de uma professora que é a Rita Segato, no âmbito das redes sociais, que daí ele é muito mais avassaladora, né? A gente escuta aí o cancelamento, né? Práticas que, se acontecessem somente na vida real, seria aquela exclusão, as chamadas panelinhas, mas no âmbito da vida digital, isso de fato tem uma escala que pode, inclusive, desbordar tragicamente até para suicídios e coisas muito mais graves, né? Então, eu diria que, como você mesmo falou, é uma associação de vários fatores, mas eu sempre coloco, assim, essa expansão rápida demais, né, pelas redes e ausência de controle, seja por parte das autoridades públicas, seja também pelo fato da não identificação e como o tribunal, chamado, né, tribunal da internet, ele produz efeitos reais muito dramáticos na vida de pessoas, especialmente de adolescentes e crianças que estão em plena formação. Exato. E quando a internet, ela tem essa capacidade potencializadora de todos os efeitos, eu acho, da vida real, né, Priscila? Quando eu entrei no Ministério Público, 16 anos atrás, haviam campanhas de bullying nas escolas. Então, íamos nas escolas falar sobre o bullying, que era o bullying real. Era o coleguinha que xingava o outro colega pelos atributos físicos, questões... era a mãe, xingava a mãe. Esse era o bullying. Era isso que se combatia. E era aquele pertencimento... digamos, mais local ali, na turma do colégio, brigava e se resolvia ali. Hoje se expandiu de uma tal maneira isso que muitas vezes, quando você fala de pertencimento, às vezes até é um like, é o unfollow do amigo, ou enfim, ao seguidor. Isso começa a gerar um abalo sistêmico, psicológico no adolescente tão grande que leva esses jovens a entrar nesses desafios que aparece na internet, que vira e mexe aparece um adolescente, uma criança que morreu, inalando um desodorante, enfim, existem tantos riscos hoje. Quando eu era adolescente, eu lembro que a minha mãe sempre dizia, cuidado com quem você vai, com quem você tá indo, mas quem é a amiga? E hoje, às vezes, teu filho tá dentro da sua casa e você não sabe com quem ele tá conversando ali no celular, porque ele tá sentado do teu lado, então você acha que ele tá fora de risco. E, às vezes, o risco dali é muito maior do que aquele amiguinho ou aquele colega, aquela suposta má companhia que a mãe tinha naquele tempo, né? Como você vê, assim, formas de trabalhar esse adolescente, já que está em fase de formação? Você trabalha na área criminal, mas você também é mãe de adolescentes, né? Como você vê uma forma eficaz, aliás, maneiras de se trabalhar isso, primeiramente dentro de casa, Priscila? Eu acho que, né, nessa complexidade, nessas vidas diferentes, né? Então, a gente falou da vida real e da vida digital. Antes, a questão do pertencimento e da aceitação, ela era no grupo da escola, era no judô, era no balé, era na rua, era no prédio, né? Era entre as casas. Além do fato de que, por fatores também de complexidade social, os pais, mães, tutores, curadores também se conheciam muito mais. Eu acho que isso é um fato, né? Hoje você tem Operação Escola. Você pode ter pais e mães dos seus filhos e filhas que você jamais viu, né? Porque você não fica ali na porta da escola esperando. Claro que, de novo, a questão de classe vai ter impactos aí diferentes. E na busca desse pertencimento, é inevitável a gente imaginar que aquele bullying que era, como diz você, né? Discutindo atributos físicos, porque não joga bem futebol. Isso. E, né, podíamos nichar vários exemplos.
Mas hoje a gente pode imaginar que tem, e já sabemos de casos que tem, grupos de WhatsApp feitos para fazer bullying digital com crianças e adolescentes, né? Ou você é o administrador de um determinado grupo, você põe todos os colegas de uma sala e você exclui 2 ou 3, ou perfis compartilhados do Instagram, né, com letras e números que os pais e mães jamais vão identificar, no qual há compartilhamento de fotografias, que podem ser fotografias que estão, né, praticando bullying com um adolescente, uma criança, uma foto numa posição esquisita ou tendo caído, enfim, não obstante, né, a proibição do uso dos celulares dentro da escola. Mas o grupo de WhatsApp vai depois, né? Grupos de Telegram. Eu acho que isso, nessa ideia geral do bullying, que pode escalar comportamentos mais complexos. Sim. Né? A gente já teve casos aqui no Paraná, e já comunicado por outras instâncias que julgam adolescentes em conflito com a lei, de grupos de adolescentes feitos para captar, né, imagens e vídeos de colegas praticando automutilação ou de nudes, enfim. Então, esses comportamentos acabam escalando, né? E uma frase que tem sido dita, não é minha frase, mas eu acho que ela é muito verdadeira, Letícia. Antes a gente, né, educava, ou era educado, né? Você falou um pouco da tua adolescência e da sua infância, para os perigos fora da casa. Isso. Né? Considerando que nós, felizmente, né, vivenciamos ambientes familiares seguros, enfim, apesar de a gente saber que nem para todas as crianças e adolescentes é assim. Mas hoje não é para fora, né? É o que acontece no quarto. Então a expressão que eu dizia né, tem sido dita, é que hoje o lugar mais perigoso para crianças e adolescentes é no quarto, sem os pais imaginarem, né, o que é possível ser feito por intermédio de um celular. E aí voltamos um pouquinho à tua pergunta anterior. Será que é só uma questão de classe, essa ausência de conhecimento sobre o que pode ser feito? Eu acho que é uma questão de idade. Né? O seriado Adolescência bem mostrou, né, que o investigador não tinha uma ideia do que aqueles emojis significavam. E essa é uma questão etária, eu digo. Um coraçãozinho de determinada cor, a depender de um grupo de amigas, ele é, vamos dizer, uma piada interna, né? É um modo de dizer, estamos com saudades, ou enfim. E se percebeu que esses emojis têm significados diferentes. Então, esse letramento digital, ele é muito complexo. Porque ele também passa pela questão etária. Em especial para os pais, né? Especialmente para os pais. Imaginarem, por exemplo, que o Discord não é só um aplicativo de jogo online. Que o TikTok não é só um compartilhamento de vídeos legais, de dancinhas virais que vão acontecendo. Então, eu acho que o nosso desafio enquanto cuidadores, né, escola, e os poderes públicos também se apropriarem, porque é preciso lidar com isso, né? Eu costumo dizer, Letícia, já falei isso em outros espaços, as pessoas dizem, meu Deus, meus filhos não têm celular. Eu tenho um filho de 14, um de 13 e um de 12, né? É esse arranhamento, enfim. Não acho que a gente precisa chegar a essa atitude, eu sempre digo que é uma política familiar de decisão. Claro. Não obstante, né? Tem videogame na minha casa, tem televisão e tem os aplicativos, né, que são livres, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que a gente lidar na medida da idade de cada criança, de adolescente, com informação segura de qualidade, né? Sim. Eu repetindo para eles uma frase que sempre escutava em casa, né? Que tudo pode ser perguntado dentro de casa, que é o lugar para esclarecimento. Uhum. Mas eu também acho que a busca de informação ela é importante e uma responsabilidade dos poderes públicos, da sociedade como um todo, em também traduzir informação numa linguagem que seja acessível para toda a comunidade. É uma espécie assim de pacto público, coletivo, né, entre poderes públicos, sistemas de justiça e sociedade civil, especialmente para grupos
que possam mais facilmente ser atingidos. Sim. Por quaisquer tipos de consequência, né? Meninas usando canetas emagrecedoras, Imagina. por pura estética, mostra que aqueles dilemas do programa de Miss infantil, Exato. né? Que era uma adultização, uma exposição de corpo, hoje já ganharam uma escalada muito mais grave, né? Então, eu acho assim, informação de qualidade, responsabilidade pública e social são palavras-chave para a gente minimizar os efeitos disso. Eu percebo, Priscila, que hoje vem se trazendo mais essa questão informativa, se revelando mais os riscos de comportamentos que foram consolidados ao longo dos anos, brincadeiras que eram feitas com crianças antigamente, hoje nós olhamos e entendemos como completamente inaceitáveis, até mesmo dos próprios pais, muitas vezes, brincadeiras que os mais velhos faziam com crianças, de tirar sarro, de hostilizar, enfim, e bater muito em cima de alguma questão física, coisas que eram tão normalizadas, pelo menos na minha infância, às vezes eu via algumas situações assim, hoje parece que a gente vem adquirindo um pouco mais dessa informação e esse olhar. Mas você acha que hoje há um funcionamento concatenado, digamos, desse pacto coletivo dos poderes públicos, da sociedade civil e das famílias nessa prevenção e nesse enfrentamento? E por que eu te pergunto isso? Já vou... Porque agora, recentemente, teve esse vídeo do Felca, que ficou famoso no Brasil todo, porque ele revelou uma série de situações aí de adultização, de abuso infantil ali, online, que estavam sendo veiculados com a maior tranquilidade, e vêm sendo e continuam sendo, porque a internet vira e mexe, você vai ver situações assim, de crianças usando roupas de adulto, crianças dançando funk, com a mãe junto, ou com o pai, enfim, situações que talvez hoje, com mais informação, você entenda o risco disso, as pessoas, de forma geral, entendam. Mas você acha que há hoje um concatenamento, digamos, desse pacto coletivo para enfrentar todos os riscos disso, Priscila? Felizmente, acho que não. Não, né? Os próprios comentários, né? A questão do vídeo do Felca e a própria sanção da lei. Eu acho que a gente vive um dilema enquanto sociedade brasileira de uma ausência de diálogo, né? E de debater seriamente determinadas questões, mesmo que já tenhamos, como bem disse você no início dessa nossa conversa, dados estatísticos, né? Eu acho que o maior dilema hoje da sociedade brasileira é lidar com a realidade factual. Isso é um fato que existe, né? Vamos sair rapidamente aqui da nossa conversa. Isso. O dado de feminicídio, ele é um dado numérico. Exato. Não existe uma invenção sobre esses dados, né? Os dados sobre o agravamento da saúde mental de crianças e adolescentes, ele é estatístico. É só a gente ver a corrida aos consultórios de psiquiatria e de psicologia, infelizmente, menos para busca de prevenção e muito mais com uma perspectiva curativa no sentido de correr atrás de algo que aconteceu. Então, o dilema me parece que é todo o empenho, e talvez num momento histórico diferente, que existiu de mobilização. Daí eu acho que sim, Letícia, mais concatenada entre sociedade civil, poderes públicos, lá na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, buscando um novo paradigma, até com frases de efeito, as crianças são o futuro do Brasil, enfim. Sim. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente perdeu. E talvez, enquanto sociedade, né, vou colocar todos esses entes como participação de uma sociedade, não estejamos conseguindo vislumbrar aquilo que a curto prazo a gente tem, né? Então, os dados, por exemplo, da OMS, um pouco mais antigos, eram de que a depressão e o suicídio seriam uma causa importante até 2030. Esses dados já foram revistos, especialmente com o fenômeno, né? Vamos colocar da web, né? Do mundo digital, por conta de tudo que a gente conversou, né? Unfollow, cancelamento, o bullying digital, enfim. Então, eu lamento que, de fato, nós não consigamos hoje distinguir determinados temas e os colocamos todos num grande balaio, né? E dentro de vários dilemas que nós não conseguimos, vamos dizer assim, sentar a uma mesa e conversar, nem no âmbito da família, nem no âmbito da comunidade, menos ainda enquanto sociedade,
vão ter efeitos, eu diria que bastante drásticos para crianças e adolescentes. Bastante drásticos, né? Vamos dar o exemplo que você deu de aspirar, né, desodorante, que pode levar até a morte de uma criança. Eu acho que, infelizmente, nós, enquanto sociedade, perdemos a nossa característica de diálogo sereno. Nós podemos chegar a conclusões distintas, mas talvez precisemos sentar para debater vários temas, e acho que um dos temas mais prementes é a questão do impacto nas crianças e adolescentes. E eu queria te perguntar, pedir para explicar um pouquinho desses impactos legislativos, porque nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente que já está em vigor desde a década de 90, ou seja, mais de 30 anos, mas hoje, quando surge um vídeo de um influencer, de repente vira o assunto mais comentado do momento no país, supera todos os assuntos políticos, tudo que havia no momento, ele foi superado por esse vídeo do Felca. E eu queria te perguntar, quais os impactos posteriores a esse vídeo, a legislação, enfim, como que o legislador tem trabalhado hoje na proteção desse nicho específico hoje, que tem sido a adultização, a questão dos impactos tecnológicos na vida dos adolescentes, das crianças? Como tem sido os impactos posteriores a isso, Priscila? Acho que a gente tem, de novo, né, questões complexas. Então, a gente tem esse Estatuto da Criança e Adolescente que ele era, infelizmente, ainda lido, não entendo que foi com essa premissa que ele veio, mas ele era lido apenas tentando trabalhar com a substituição da situação de risco, né, e da periculosidade, quase que olhando só para a perspectiva infracional, deixando de lado toda o compromisso ali nesse estatuto em relação à questão protetiva. Sim. A gente percebe, por exemplo, nos vários estados, e isso inclusive no estado do Paraná, primeiro foi feita a Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei. E só muito depois, a Delegacia de Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes. Esse, para mim, é um paradigma para a gente ver como ele foi lido. Muito que bem, também era algo que precisava ser modificado. Paralelamente, a gente tem talvez alguns marcos revolucionários no âmbito da internet, vamos colocar isso, né? A própria internet não mais discada, né? Os buscadores abertos, né? O e-mail era uma coisa antiga, hoje praticamente não é utilizado. A vinda dos aplicativos de mensagem, especialmente alguns que são aqueles muito mais utilizados, e a inteligência artificial. Isso se volta muito para a gente pensar, de novo aqui nessa seara, aspas, da criminalidade, também por condutas praticadas por adultos. Lavagem de dinheiro, transnacional, criminalidade organizada, até envolvendo facções. E as crianças e os adolescentes, de novo, vão ficando, né, quase que obscurecidos de serem atingidos por esse processo. Eu acho que a pandemia da Covid, com aquilo que a gente falou das escolas e de ter uma vida escolar digital, submergiram de fato crianças e adolescentes a isso. Né? A gente mesmo. Antes eu ia olhar a internet, aspas, quase como um lazer. Hoje, você já tem atividades inteiras que passaram a ser realizadas em home office, embora você tenha flancos aí complexos de retorno em mundo híbrido. E a estrutura toda do Marco Civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, de novo, Letícia, ela é muito pouco ou quase nada pensando nas crianças e adolescentes. Faço um parênteses. Apesar disso, o próprio Estatuto teve modificações, especialmente em relação à pornografia e alguns detalhes, já se atentando para o fato de que a rede também era usada para esse tipo. Mas entre as condutas dos próprios adolescentes, e talvez o quanto eles estivessem vulneráveis, vamos usar o exemplo que você deu, né? O fato de fotografias ingênuas de crianças ou de pais e mães com elas são descamadas pela inteligência artificial e são vendidas, né, para pornografia infantil, etc. Tanto que o ECA diz, né, que não
sendo criança, mas imitando com essa preocupação. Então, o que a gente vê, eu acho que assim, no ano de 2025, acho que uma das questões que colocou de alguma maneira o problema foi o seriado Adolescência da Netflix. Mas eu vi muita gente dizer assim, não, mas isso é lá na Inglaterra. Coisa de... como se fosse territorial o problema. Isso, né? Ou é no metaverso, né? De outro continente, de outro país, enfim. Quando você tem uma pessoa que tem um impacto para além do sistema de justiça criminal, como o Felca, né? Alguém que tem habilidade digital, alguém que faz um trabalho, vamos dizer assim, de investigação, né? Ele evidencia e ele atinge um público. E habilidade de comunicação, né? Porque ele vem com esse diálogo que as pessoas se conectam com ele. Exato, porque talvez as pessoas que estejam me ouvindo vão dizer, puxa, mas essa Priscila fala muitos termos que a gente acaba não entendendo, o juridiquês, né? Isso, nosso. Trágico, né? Ainda bem que eu não falei nenhuma palavra em latim aqui para depois não perder os likes no nosso podcast. Mas eu acho que é uma figura que prestou um grande serviço para a comunidade, né? Porque, como diz você, ele tem habilidade de se comunicar por si só, mas a habilidade de alcançar um público que muitas vezes está sendo atingido por isso. Então, eu acho que se a gente pudesse, assim, os grandes méritos em relação a esse vídeo. Então, eu diria que esses dois fenômenos colocaram, não digo todo mundo, a gente falou dessa impossibilidade, né, de um diálogo sereno, mas eu acho que esses dois fatos, o seriado Adolescência e o vídeo do Felca e tudo que ele provocou, colocaram um debate. Mas a gente tem visto, né, muitas manifestações no sentido de que é censura e que é cooptação e que não é exatamente assim. E a gente tem um dilema legal para imaginar, né, Letícia? Você também é da área de justiça, mas para quem está nos assistindo, nós temos por proibição legal tratar de casos reais envolvendo crianças e adolescentes por muitas razões. Uma delas eu acho que é muito relevante, que é inibir o chamado efeito copycat, né, o efeito imitação. E tem, hein? E tem. É muito sério esse efeito. Olha o caso da menina lá na escola que apanhou e teve morte cerebral, né? Pois é. Porque se a gente já tem, vou de novo falar do feminicídio, que é uma área de pesquisa, toda a discussão do efeito imitação, no caso lá dos socos do elevador, 3 dias depois uma notícia, mas não sei quantos dias depois uma na mesma situação, o fato de como informar de maneira que não desperte comportamentos. Porque uma das questões do efeito copycat é ele oferecer o protocolo e o meio de como fazer. Exato. Já falamos aqui, e que chama atenção. Ele chama atenção. E outra, na comunicação web, quantos likes a gente vê que comportamentos violentos recebem? Um sujeito pratica uma determinada cena de violência cruenta, né? Filmada, documentada, e ele passa a ter por isso milhares, às vezes até centenas de milhares de seguidores. E o quanto ser seguido ou o quanto ter likes volta àquela outra camada de pertencimento que não existia quando a gente era criança e adolescente. Então é um grande desafio social de como comunicar e como comunicar com responsabilidade. Exatamente. Como alcançar quem precisa ser alcançado. E volto a um tema, né, que já permeou um pouco do nosso diálogo hoje, que nós tenhamos, enquanto pais e mães, esse dever de informação e de, na medida da idade, né, e da compreensão de crianças e adolescentes, também colocar essa pauta, né, de maneira a alertar, né, e alertar, obviamente, nos limites, né, de educar para que
nossos filhos e filhas também não sejam os precursores desses atos violentos. Sem dúvida. Que possam se colocar quando uma situação dessa, né? Eu sempre digo para os meus filhos, não tolerar que seja feito um tipo de violência, como disse você, por características físicas, obviamente não repudiando com violência, comunicando um adulto próximo, mas também um comportamento digital adequado, né? E também não agressivo e nem violento. E aproveitando, Priscila, foi recente agora, essa semana, a aprovação do ECA Digital. Eu queria que você trouxesse o que muda com essa nova legislação. Eu acho que talvez ele traga, né, essa mensagem, se a gente, né, dá uma olhada assim nos debates, né, era um projeto de 2022, ele ganhou alguns incrementos até aquilo que ficou aprovado, né, e depois sancionado. Eu acho que ele tem para o sistema de justiça, né, nossa área de novo, um grande valor, que era algo que eu já vinha pensando, que deve existir até na própria tratativa de cadeia de custódia, enfim, que é um glossário, né? Então ele começa apresentando esse glossário. Obviamente que para quem não é da área do direito ou quem não é da área digital, esse pode ser um termo um pouco mais difícil, mas a linguagem com que ele foi escrito foi muito interessante. Certo. Eu acho que ele estabelece uma dimensão de responsabilidade setorizada, né, para cuidadores, pais e mães, escola, poder público, mas também para os detentores das Big Techs. Eu diria que uma daquelas que mais eu acho relevante é em relação, a gente poder dizer, né, controlar o algoritmo, né? Ele diz ali o cuidado que se deve ter em determinados perfis, quando atinjam uma quantidade, ou determinados aplicativos e redes que tenham, né, 1 milhão ali de usuários, enfim. E acho que algo que não vai ser fácil, mas aí, obviamente, também tem ali a ideia de evitar o chamado denuncismo, né, aquele controle de reporte de atividade suspeita. Né? Eu digo que talvez a outra lei que a gente tenha isso, que não tem nada a ver com o ECA, é a de lavagem de dinheiro, né? O reporte de operação suspeita para o COAF, mas eu acho que isso é bastante relevante. Nós tínhamos mecanismos nesses aplicativos e nas redes sociais, né, de bloquear a página, com vídeos, comportamentos inadequados, mensagens, enfim. Sabemos desse dilema hoje que não é só brasileiro, né? É um dilema do mundo, dessa responsabilidade digital. Eu acho que nós vamos enfrentar alguns desafios operacionais, Letícia. Sim. Né? A página que está sediada em um país que não tem firmação de pacto em relação à questão da internet. Pois é. Nós enfrentaremos isso, né? A questão dos provedores, aonde está o ID, da onde que é o acesso do IP, a gente enfrentará. Mas eu acho que ele marca uma posição. Você podia perguntar, Priscila, ele podia ter ido um pouco mais adiante? Eu diria que ainda bem que tivemos pelo menos isso. Eu acho que ele é um caminho inicial, mas eu acho que, sobretudo, ele reforça a necessidade desse pacto público de responsabilidade pelas crianças e pelos adolescentes. Eu acho que é isso. Sem dúvida. Eu acho que é isso. E a gente pensando, digamos, nos dois lados, digamos, no viés protetivo, nesse olhar de proteção dos adolescentes, mas também, e eu acho que uma das preocupações da população também acaba sendo a questão da responsabilização desse adolescente. E isso não só no que diz respeito a essas questões que envolvem internet, bullying, todos esses assédios, mas de uma forma geral. Eu queria que você explicasse um pouco para quem nos assiste quais as implicações de práticas assim para os adolescentes? Porque até esses dias foi noticiada essa situação daí no mundo real, né? De 5, 6 adolescentes que espancaram uma garota de 11 anos até a morte porque ela se recusou a ficar com um desses meninos. Então, assim, é uma situação que choca quem assiste, a população se choca com isso. Eu entendo, às vezes, a dificuldade dessa compreensão de olhar, poxa, mas é um jovem em fase de desenvolvimento, quando você olha, às vezes, um comportamento tão cruel vindo de um jovem. E eu queria que você explicasse pra gente quais os mecanismos que a legislação traz para a responsabilização desses adolescentes. É importante, né, que quem nos assiste saiba que isso já existe há bastante tempo, né? Sim. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990,
ele atribui, né, na medida, como bem disse você, né, Letícia, da sua idade. Claro. Né? Então, a partir de 12 anos, por atos praticados até antes dos 18, mas ele pode receber as medidas até os 21 anos de idade, por atos que seriam crimes, né? A gente tem a nomenclatura específica, ato infracional, quando praticado por um adolescente ou uma adolescente, e ele pode receber as chamadas medidas socioeducativas, né? O que é o grande desafio da realidade de quem opera isso é compreender e fazer a comunidade compreender que ela não se estrutura num viés de punição, na ideia que a gente se orientaria muito mais para os adultos, embora também já é um tema em revisão, né? Toda a discussão de que a responsabilidade de adultos também não deve ter um viés unicamente retributivista ou punitivo. Tá aí a justiça restaurativa, né? Enfim, né? Uma série de coisas. Mas os adolescentes, eles podem receber as chamadas medidas em meio aberto, né? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, e escalando, normalmente orientada pela gravidade da conduta praticada, no exemplo que você deu, né? Aquilo que para um adulto seria chamado de um homicídio, um ato infracional, análogo a um homicídio, a medida de semi-liberdade até a medida de internação. Então, para quem nos assiste, esses adolescentes iriam para um presídio comum? Não, eles vão para um centro de socioeducação. Qual é o grande trabalho do sistema de justiça aí, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia? É olhar a questão jurídica, mas receber a colaboração que ao longo desses anos todos, né, desses 35 anos de ECA, procurou se estruturar, a chamada rede de proteção. Pois é. Então, mesmo quando ele está numa unidade socioeducativa, lá não tem um agente penitenciário, né? Tem um agente de socioeducação. Tem serviço social, tem a psicologia, tem a pedagogia, então atividade de escolarização, profissionalização, para demover, né, de uma reiteração. Vamos deixar talvez mais no nicho que a gente está conversando, né, de condutas de agressão entre adolescentes, infelizmente até atos sexuais ou até atos de morte, para outros nichos de envolvimento de adolescentes. E aí, Letícia, de novo, né, nessa questão nossa que estamos conversando, na experiência ali do local que eu estou há quase 6 anos tratando dessa matéria, mas eu tenho colegas que estão ali há 10 anos, há 15 anos. Infelizmente, como nós temos percebido o aumento de atos envolvendo internet, até com condutas muito graves, como incitação ao nazismo, né? Grupos para cooptar práticas de automutilação e também envolvendo, né, combinados de práticas de atos de agressão similares a esse que você narrou. Não estou dizendo que nesse que você contou, até porque não é do nosso estado, mas infelizmente, né, esse combo entre uma escalada de violência real, mas também permeada pelo ambiente virtual. Pelo ambiente virtual. Estimulada, potencializada. Exatamente, pelo ambiente virtual. E a responsabilização dos pais, Priscila? Como fica em situações assim? Porque, afinal, eles são responsáveis pelos adolescentes que estão ali praticando esses atos de violência. Então, nos processos que envolvem, né, adolescentes, na medida de quanto é possível, também são ouvidos os pais e mães, ou os cuidadores, enfim. Eu diria, Letícia, que em quase 100% dos casos é uma situação de surpresa genuína. Ou seja, os pais e mães nem imaginavam muitas vezes o que é possível fazer pelas redes sociais e também que os filhos faziam aquilo pelas redes sociais. Eu diria que muito provavelmente a gente ainda vai demorar um tempo para quebrar esse percentual. Aí eu acho que é um dos pontos muito positivos da Lei FELCA.
Eu acho que essa comunicação de qualidade, essa informação que a gente tratou, eu acho que ela deve, em breve, mudar um pouco dessa quadra. Eu digo surpresa genuína no sentido de que muita gente assistindo, por exemplo, o seriado Adolescência, passou a ter ideia de que a bombinha que a gente diz lá, hoje eu tive um dia explosivo, um dia difícil, lá tem um sentido totalmente diferente. Aquela pílulazinha, né, branca e vermelha, em alusão ao Red Pills, para muitos pode dizer, esqueceu de tomar, é só como medicamento. Então, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa investir num letramento digital de qualidade. Para os jovens e também, em especial, para os adultos. Em especial para os pais. Pros e pais. Aí volta essa ideia de monitoração. Monitoração em que sentido? Tipo de aplicativo, né? O tempo de acesso à rede, né? Adolescente vira à noite usando o WhatsApp e outros aplicativos. Eu acho que essa surpresa genuína, a meu juízo, em alguns casos, também não inibe a perspectiva de que deveria ter se apropriado exatamente do que estava acontecendo. Sem dúvida. E aí, para casos mais graves, Letícia, você passa a perceber que aquele comportamento da rede, ele está dando sintomas na vida real. Ficava vidrado na internet, quase não se alimentava, não queria sair para nada. Não tomava um sol. Não tinha amigos reais. Isso, né? Quem são seus amigos? Pessoas que não são do convívio, não são da escola. Então, eu acho que essa surpresa genuína, ela pode passar a ter quebra se você começa a ver como os pais percebiam isso, né? Mas, infelizmente, a gente vê que, às vezes, criancinhas de cola já estão manipulando um celular. E nessa história dos amigos online, até quando eu trago aquelas estatísticas no começo, que falam que 93% dos jovens de 9 a 17 anos no Brasil usam com frequência a internet, dentre eles, 30% informaram conversarem com pessoas que não conheciam na vida real, dentro desse ambiente virtual. Que é uma coisa perigosíssima, voltando àquilo que tua mãe perguntava. Que a minha mãe falava. Letícia, com quem que você vai sair? Exato. Você vai na casa de quem? Mas é que hoje a mãe talvez não entenda essa possibilidade dessa comunicação com estranhos ali quando a criança, a mãe e o pai, né? Quando a criança ou adolescente está dentro, digamos, do espaço físico de proteção. Exato, né? Então, uma das coisas que o Discord propicia são as chamadas panelas ou servidores, né? Discord é um jogo? O Discord é um aplicativo para jogos. Olha só, preciso me informar. E esse aplicativo tem sido percebido aí pelo sistema de justiça criminal como um grande veículo né, de práticas envolvendo atos infracionais praticados por adolescentes, mas também cooptação de adolescentes aí por redes de pedofilia, enfim. E também essas práticas de exaltação ao nazismo, enfim. Por quê? Porque esses servidores ou essas panelas, eles não têm um controle externo. Entendi. Então, é literalmente quase uma mini deep web ou uma mini dark web, que antes você precisava, né? Tinha que ter um convite de um Tor, um troll, né? Para entrar. Hoje, ele vai por ali. E isso fica nichado sem nenhum tipo de controle. Então, eu acho os responsáveis não fazem nem ideia que isso do que isso existe, o que significa, o que impacta. Determinados jogos online é como se fosse uma espécie de WhatsApp para jogos, né? Embora não sirva só para isso. E tem alguns jogos online que só conseguem ter essa conversa aí entre os jogadores online, né? Então, eu digo, é uma tentativa de superar uma solidão digital. Você está jogando e conversando. Eu já conversei com meu filho. Por que vocês, né, precisam conversar enquanto jogam? Não, é que a gente quer saber onde é que tá no ambiente, enfim. Entendi. E a gente, né, acho que cada um pode se informar também. Então, por exemplo, controle de sala só com participantes que ele realmente conhece na vida real. Entendi. Notificação para o nosso e-mail de controle de tentativa de baixar aplicativos. O controle parental ali, daquilo que manipula Exatamente. na internet. Exatamente. Né, filtros para chamados buscadores abertos. Então, a gente tem que Existem mecanismos. Existem mecanismos, embora a gente saiba que não cobrem 100% do risco, mas minimizam e, de novo,
chave que você já falou. Conversa direta, de qualidade, informativa. Filho, perceba que se alguma coisa passar a ser comportamento de risco para você, não aceite, né? Então é conversa diária. Mas isso pressupõe o letramento digital. Pressupõe. Do pai, da mãe, do cuidador. Certeza. Eu digo, nesse sentido, ocupa um local Exato. de privilégio, né? Exato. Que tem um acesso aí àquilo que está acontecendo. E a gente tratou de toda essa rede, digamos, que envolve aí Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, pais. Agora, só para finalizar, eu queria te perguntar qual a responsabilidade e qual a função ali dos educadores e das escolas nesse enfrentamento à violência digital, Priscila? Eu acho que, de novo, a perspectiva informativa. E aqui eles entram muito nesse ponto, né? A importância da escola. A gente lá atrás, né? Que papel que tem a escola para inibir comportamentos em relação ao bullying, né? Abuso de drogas, gravidez na adolescência, enfim. Eu acho que não se trata de atribuir para a escola mais uma responsabilidade, mas ela, como talvez o segundo ambiente de informação de qualidade, né, de informação segura, tenha um papel importante, nessa informação de qualidade. 2, na perspectiva de detecção de comportamentos digitais inadequados, por sintomas que os estudantes possam, inclusive, apresentar, né? Exclusão, na hora do recreio tá sozinho, souberam lá que teve um grupo de WhatsApp. Eu acho que são várias possibilidades, de novo, de mais um ator de rede, né? Já convocado pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? As revelações espontâneas de garotas, especialmente que sofrem abuso em casa, tem um nicho muito evidente na escola. Né? Professores, pedagogos, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, informação de qualidade, a detecção, de comportamentos e esses indicativos de sintomas por parte da escola, eu acho que é mais um agente relevante nesse tema. Bom, Priscila, obrigada por ter aceitado participar desse episódio tão esclarecedor de um tema que, digamos, eu acho que está na ordem do momento aí, como sendo um dos temas mais importantes aí da nossa sociedade, e não só no âmbito do Brasil, mas eu acho que de toda essa nossa geração que a gente está vivendo hoje, com esses avanços tão rápidos aí, tecnológicos, que tá difícil de acompanhar, né? É verdade. Obrigada, Priscila. Obrigada, Letícia, pelo convite. Espero que vocês aproveitem a nossa conversa. Obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu até o final, eu peço que se inscreva no nosso canal, que curta esse vídeo, que compartilhe para que o nosso canal Direito ao Ponto ele cresça e gere informação de qualidade para toda a nossa população brasileira. Obrigada!